Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Faltam 48 horas para o Fed ele tomar uma decisão que pode mudar o rumo do mercado cripto. Temos aí grandes instituições que estão voltando a comprar Bitcoin com força. Trump ele reacendeu o debate sobre as tarifas, né, com mais uma nova tarifa, e isso também está mexendo bastante com as criptomoedas que estão em fase de decisão agora. Por isso que neste vídeo eu vou te mostrar quais são os principais destaques da semana, depois o que está acontecendo com o mercado cripto e com as altcoins principalmente, né, numa fase um pouco mais de correção nesses últimos dias, né? E também como eu me posicionaria hoje com a decisão do Fed chegando em apenas 2 dias. E olha, quem não ficar até o final desse vídeo é doido, porque eu vou passar os 3 possíveis cenários dos próximos dias, principalmente depois da reunião do Fed, o que vai acontecer. Então esse é um dos vídeos mais importantes aqui da semana do canal, então já deixa o like, se inscreve nele e também comenta aí quantos cortes de juros você acredita que o Fed ele fará este ano. Deixa aí o seu chute nos comentários e agora bora pro vídeo. Vamos começar falando aqui do fechamento semanal do Bitcoin. Primeiro temos o Bitcoin praticamente sem muita oscilação, né? Ele está há alguns dias já nessa região dos 94 mil, ele bate 94, volta para 93 e fica um pouco lateral nessa região. Ele chegou a tocar os 96 mil, mas ele apresentou um recuo de 2,7% nos últimos dias. O Ethereum também, ele estava um pouco mais caro, né? Ele estava em 1.850 dólares semana passada e agora ele está ali nos 1.800, 1.750, oscilando nessa região também com uma queda aí de 1,5%, e nisso as altcoins também tiveram um recuo. Solana que estava em 150, 148, agora está em 143 com um recuo de 2,4% comparado à semana passada, e o S&P 500, né, ele tem um recuo de 0,15 pontos percentuais, justamente por conta das tarifas, né, que ele já abriu em queda essa semana. O valor de mercado das altcoins continua em 1 trilhão, né, ele teve um ganho de 1% desde a última semana, mas muitas altcoins estão numa fase de correção agora nessas últimas horas e últimos dias. Ainda os maiores ganhadores da semana são as altcoins, né, com destaque da IOT, né, que subiu mais de 283%, GM com 173%, e olha lá, a GIA, né, a Virtual ainda com alta de 38% desde a última semana, mas lembra que eu falei, né, que já está arriscado esse tipo de moeda e eu consideraria a realização de lucro e trocaria por Bitcoin. No geral são moedas pequenas e de alto risco que tiveram essas altas maiores, né? E elas também, da mesma forma que subiram muito rápido, também podem cair muito rápido. Essas que subiram mais de 100% eu já realizaria se tivesse na carteira. Uma outra shitcoin que vem ganhando valor contra o dólar é o real brasileiro, né? Que está ali, $1 está a R$ 5,64. Na minha opinião, nós temos que aproveitar essas oportunidades para a acumulação de dólar mais barato, né? Porque vocês sabem que é temporário essas altas aí do real contra o dólar. Já vou falar sobre o dólar, que ele vem se enfraquecendo contra outras moedas do mundo, e esses são ótimos períodos para voltar a acumular dólar para aqueles, né, que recebem real ou recebem moedas que são mais fracas que o dólar. Mas a tendência é plena de baixa aí do dólar e o real ainda pode continuar se apreciando contra ele nas próximas semanas e até meses, tá bom? Ainda sobre a fraude do INSS, o presidente, né, de entidades que eram cadastradas também no Bolsa Família, então eles não estavam pegando só o dinheiro dos aposentados, também estavam pegando dinheiro ali da Bolsa Família, né? Esse é o nosso Brasilzão, né? É o Brasil que a gente gosta. E ainda com relação à fraude do INSS, né? Que muitos sabem da minha geração, por exemplo, que não vão se aposentar, mas para aqueles que ainda têm esperança de se aposentar, existe a devolução de descontos ilegais e ela pode começar a acontecer nos próximos dias, e o governo está vendo como que eles vão fazer essa questão, né? Tem alguns rumores surgindo aí, mas nada é oficial por enquanto, tá? Falaram que teríamos que pagar a mais, né, imposto a mais para repor esse rombo aí da fraude do INSS, mas por enquanto não é nada oficial, tá bom? Mas indo do Brasil eu não duvido de nada. Então vocês sabem, se vocês quiserem deixar uma parte do seu patrimônio no Brasil, vocês até podem, mas eu prefiro deixar pelo menos 50% do meu patrimônio fora do Brasil, porque aqui é um país temporário e pode ser que temporariamente a gente tenha uma alta aí nas ações brasileiras, uma valorização do real contra o dólar, mas é uma pequena janela de tempo, tá bom? Então você tem que aproveitar essas janelas para realização no Brasil e começar a comprar no exterior coisas que têm maior valor, né? Principalmente Bitcoin. Enquanto isso, né, tivemos a notícia também de que o Warren Buffett ele estaria se aposentando e finalmente, né, descansando, né? A Berkshire vem fazendo bastante caixa e aproveitando essas correções e quedas. O sucessor do Warren Buffett, que é o Greg Abel, ele ainda vai ter bastante coisas para fazer, né? Mesmo com a aposentadoria do Warren Buffett, a filosofia da empresa continuará muito parecida. Agora voltando aqui para o maior causador de volatilidade nessa semana, Trump, tarifas e Fed, Powell. Primeiro, existe um rumor que o Trump ele iria demitir o presidente do Banco Central, só que isso foi negado, ele não vai demitir Powell, coisa que já era esperada, mas existiam rumores e do jeito que estava o governo Trump, nada era impossível de acontecer. Agora, a segunda questão é o interesse institucional sobre o Bitcoin. Voltando a falar sobre ele, né? Os ETFs
ETFs continuam a acelerar as compras sobre Bitcoin, porque eles estão numa corrida aí de acumular Bitcoin nessas próximas semanas, e isso está empurrando bastante a pressão compradora sobre o Bitcoin, e que está ajudando ele nessas semanas a entregar essas altas bem fortes. Então aqui na semana retrasada tivemos um recorde no volume comprador, né, onde o interesse estava bem embaixo dos ETFs, né, até com mais saídas do que entradas, e aqui voltaram a ter muitas compras de ETFs, e a última semana também teve bastante compra, né, um volume um pouco mais baixo comparado à última semana, mas ainda é um volume muito relevante. E essa mesma estrutura que está se formando agora de volume e interesse comprador de institucional de ETF é muito semelhante ao que aconteceu no final do ano passado, ó, de novembro para dezembro, onde a gente teve um alto volume comprador dos ETFs e aqui o Bitcoin ele subiu praticamente 100% em 60 dias. E nós podemos ver o mesmo movimento acontecendo. Já vou mostrar para vocês no gráfico isso. Mas o Michael Saylor, né, da empresa que detém a maior quantidade de bitcoins no planeta, fez mais compras. Comprou aí 1.895 bitcoins a 95 mil dólares por unidade cada Bitcoin, o que dá mais ou menos 180 milhões. E ele continua fazendo a estratégia de DCA, né? Desde 2020, quando ele iniciou as compras lá embaixo, né? O Bitcoin tem as suas oscilações de curto prazo, né? Com fase de alta, fase de baixa, fase de alta de novo, fase de bear market, fase de lateralidade e agora o Bitcoin está numa forte alta, né? Desde o início ali de 2023, o Bitcoin vem nessa alta muito forte e a expectativa é que essa alta continue pelo menos neste ano, ou seja, Michael Saylor está com um ótimo preço médio de Bitcoin e fazendo o trade do século. A BlackRock também se destaca em compras nessa semana, né, comprando ali 2,5 bilhões de dólares em Bitcoin. Isso vem muito por parte dos ETFs, né, tem até aqui o símbolo da Coinbase, que é onde fica a custódia dos ETFs de Bitcoin. Então temos várias compras aqui vindo da mesma carteira, né, que é a carteira da BlackRock. Então o institucional, ele voltou a acumular muito forte. Empresas estão copiando também essa estratégia da MicroStrategy de pegar uma parte do caixa da empresa e comprar Bitcoin. E essas empresas estão sendo muito beneficiadas, como por exemplo a Melius aqui no Brasil, que teve já uma alta bem relevante desde o anúncio da adoção de Bitcoin. Também temos a Cantor, que adotou o Bitcoin e já teve uma alta de 600% desde o anúncio, né, de adoção do Bitcoin. Então com a desvalorização do dólar e a valorização do Bitcoin contra dólar, né, muitas empresas estão sim considerando continuar a adoção de Bitcoin. Esses são alguns exemplos, mas daqui para frente, nos próximos anos, teremos mais exemplos desse tipo. Então o Bitcoin é visto com bons olhos pelos institucionais agora. Agora falando do principal da semana, o que vem causando a volatilidade e incerteza no mercado, macroeconomia e as tarifas do Donald Trump, né? Primeiro, já começamos a semana muito bem, Trump anunciando tarifa de 100% para os filmes estrangeiros, então Trump não quer deixar o americano assistir dorama lá nos Estados Unidos. Com esse anúncio, né, tivemos aí a oscilação de algumas ações, principalmente aquelas relacionadas a streaming, né, como Netflix, Amazon, Disney também, que tem relação com serviços de assinatura de streaming, que sofreram uma leve correção nesse início de semana. Também o S&P 500 teve uma leve correção, mas nada muito significativo. Ainda sobre as tarifas, né? Agora um lado mais bullish e otimista, temos a Índia propondo tarifa zero para produtos selecionados em negociação com os Estados Unidos. Então, está rolando aí nos bastidores as negociações com vários países. Ainda a gente não tem nenhuma negociação concreta de fato, né? Mas parece que o negócio está andando. Uma coisa muito importante para nós, investidores de risco, né? Investidores de cripto, é o petróleo em queda. Quando nós temos esse tipo de movimento aqui no petróleo, são períodos que o mercado de risco ele tem altas explosivas, como por exemplo foi aqui no passado, né? E depois aqui mais uma vez nós estamos vendo esse movimento de forte queda do petróleo. Ele sobe para continuar caindo, sobe para continuar caindo, e nós estamos mais uma vez na mínima desde março de 2021. Por que a queda do petróleo é bom? Além da diminuição no preço da gasolina para nós, né? No dia a dia, a maior parte das coisas na macroeconomia está relacionado com a questão do valor do petróleo, né? Porque é gasolina, diesel, vários produtos também que utilizam insumos, né? Que vêm da parte do petróleo. Então, uma queda no valor desses tipos de ativos gera uma consequência na economia que costuma ser menos inflacionário. Então, quanto mais o petróleo cai, menos pressão causa esse tipo de coisa na inflação. E lembra, a inflação está sendo um problema, principalmente nos Estados Unidos. Então, queda no petróleo, queda no dólar são duas coisas desinflacionárias que são muito boas para corte de juros. Aqui fica muito claro também, né, assim como o petróleo, o gráfico de queda aqui do dólar contra uma cesta de moedas, o DXY, né? Não é à toa que o real também está se valorizando contra o dólar, não é porque o Brasil virou uma Suíça, na verdade é porque o dólar realmente está se desvalorizando em peso, né? E a tendência de baixa está evoluindo para uma tendência ainda mais forte de baixa, né? Porque ele estava dentro deste canal aqui de baixa, ele perdeu o canal,
fez um reteste do canal e aparentemente, né, ele vai fazer uma queda ainda maior e vai evoluir essa queda no dólar. E enquanto tudo isso acontece, temos lá o presidente do Banco Central americano dormindo em sua cadeira, né? Ele está cochilando porque ele está atrasado aparentemente, já que com o petróleo em queda e o dólar em queda, nós temos coisas desinflacionárias, ou seja, o Jerome Powell ele tem espaço para cortar os juros, só que ele ainda não vai cortar os juros nessa reunião e aparentemente nem na próxima. Vamos ver nesta quarta-feira o que ele vai falar, né? Se ele vai ainda esperar mais dados ou se ele já vai dar alguma sinalização de que os cortes de juros estão próximos. Agora, o que a gente pode esperar desta semana? Primeiro, temos aqui o calendário econômico, que é bem importante, né? Segunda-feira tivemos alguns dados aí de serviços, né, de manufatura, que vieram muito próximos aí da projeção, né? Esse veio um pouco pior, esse veio um pouco acima, mas no geral são dados aí que mostram que o setor de serviços, né, os dois PMI aqui estão saudáveis e seguem em manutenção. Na quarta-feira vai ser o dia mais importante da semana e o dia que vai ter maior volatilidade no mercado, né? Então, não é um bom dia para tomar decisões, a não ser que a gente tenha uma queda muito forte para você tomar uma decisão de compra utilizando o DCA, mas tomar decisões de venda, né, se a gente tiver uma correção forte na quarta, não é o melhor momento, porque provavelmente isso é uma armadilha do institucional, porque eles vão usar essa data importante para fazer alguma manipulação no mercado. Vamos ter divulgação dos estoques de petróleo, mas aquilo que é mais importante vai ser às 3 da tarde aqui do horário de Brasília, né, declaração do FONC, ou seja, reunião do Fed. A taxa de alvos do Fed, né, que está em 4,5%, já é esperado pelo mercado que vai se manter em 4,5%. O mais importante para nós é ver o que o Fed vai falar. Principalmente aqui, ó, 3h30 da tarde na coletiva de imprensa. Então aqui a gente tira alguma coisa do Jerome Powell com as perguntas que a imprensa faz para ele. Quinta-feira temos pedidos iniciais por seguro-desemprego. Precisa se manter estável esse dado, né? Mostrar que o mercado de trabalho não está desacelerando e também depois tem o balanço do Fed que está em queda por enquanto, né? O ideal é que esse balanço do Fed também se estabilize para eles pararem de retirar liquidez da economia e deixar a economia mais estável. E o mercado já espera que na quarta-feira o Fed vai manter a taxa de juros em meio a incertezas com essas tarifas, né? Porque as tarifas podem ser inflacionárias se não tiver nenhuma negociação no pior cenário possível. E as tarifas são implementadas de fato daqui mais ou menos uns 65 dias, né, que vai dar o prazo aí da pausa de 90 dias do Trump. Isso seria ruim, seria inflacionário, aí esse seria o motivo do Fed estar esperando para cortar juros. Mas por enquanto, não deve ter nenhum corte. Só que no dia 30/7, ou seja, daqui 2 reuniões, né, vai ter esta daqui no dia 7 de maio, vai ter a reunião do dia 18/6, antes, né, da divulgação de alguns dados, o mercado acreditava num corte aqui no dia 18/6, ou seja, 18 de junho era para ter o primeiro corte de juros. Só que depois de alguns dados, a expectativa do mercado mudou para o dia 30/7, ou seja, só no final de julho ter o primeiro corte de juros de 0,25%. Enquanto o Fed vai adiando os cortes, o Trump ele está pressionando por corte de juros. E ele realmente quer que o presidente do Banco Central tome essa decisão logo, né? Não enrole tanto assim para tomar a decisão. O mercado também já está acreditando que até dezembro desse ano a gente tenha 1% de corte nos juros, né? Ou seja, 100 pontos base de cortes, o que seria bastante coisa. Se a gente tiver esse tipo de corte, isso significa que a inflação está controlada e esse seria um cenário muito bullish para o mercado, porque quanto menor os juros, maior a liquidez em circulação e mais fácil é para o mercado cripto subir e o mercado de risco subir também. Então agora a gente está vivendo um momento de incerteza, um pouco de correção, mas eu ainda sigo muito bullish para os próximos 60 dias, porque a gente deve ter coisas muito boas vindo por aí, principalmente em cripto. Agora falando especificamente deles, né, Bitcoin, Ethereum e sobre as altcoins. Agora o Bitcoin, ele está dentro desse caixote aqui lateral, né, então ele tende a ficar preso em uma acumulação aqui no curto prazo. Ele pode oscilar entre 97 mil dólares, ele pode oscilar ali entre 91, 92 mil. É possível que o Bitcoin ele chegue aqui nos 92 mil, se estabilize para depois retornar a subir. E esse é um tipo de movimento normal de acumulação que antecede um movimento mais explosivo, ou de alta ou de baixa. O que o mercado está esperando, né, que eu falei, os institucionais estão esperando também a narrativa de quarta-feira. Ignorando essas oscilações de curto prazo, eu ainda estou muito bullish e acredito que em breve o Bitcoin estará ali nos 100 mil, 102 mil dólares. Se puxarmos o padrão de hoje, ele é muito similar ao padrão de 2024 do final do ano, onde o Bitcoin já tinha formado o fundo das suas quedas, né, um fundo duplo, ele estava em uma recuperação já há algumas semanas, entrou numa fase um pouco mais complicada com os dados macro e o institucional derrubou o preço do Bitcoin próximo da média vermelha.
E depois disso, a gente teve um movimento mais explosivo de alta, né? Onde o Bitcoin saiu lá dos 48 mil dólares e tocou lá os 109 mil dólares, em questão de algumas semanas. Então a gente está numa fase muito parecida com essa pré-explosão de alta. Puxar o gráfico de agora e colocar o gráfico do ano passado seria um padrão mais ou menos assim, onde o Bitcoin, ele até pode corrigir, pode ir lá para 92, até pode ir para 89 mil, que seria aqui onde estão as médias, né, de curto prazo, para depois entregar um movimento mais explosivo de alta nas próximas semanas e meses, né, chegando ali nos 140 mil dólares pelo menos. Outro indicador muito importante que um dos alunos RCC da minha comunidade, ele sinalizou, né, é a cruz dourada que acaba de acontecer no gráfico semanal do Bitcoin. Para quem sabe, né, esse tipo de cruzamento aqui antecede um movimento explosivo de alta. Então, independente do que acontecer nesta semana, a chance é muito alta de termos um movimento explosivo de alta em breve. Então, para aqueles que conseguem ignorar o curto prazo, aproveitar o curto prazo, principalmente as quedas, para aumentar posições, ou ser paciente para apenas esperar o movimento do mercado, vai colher ótimos frutos aí nos próximos dias e próximas semanas. Da última vez, né, em 2024, que tivemos a cruz dourada, foi aqui também, depois de um longo período de correção, o Bitcoin, ele fez a cruz da morte aqui atrás, aí logo em seguida ele refez o cruzamento, né, da média vermelha sobre a média amarela, mostrando um padrão de cruz dourada, deu mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, onde o Bitcoin ficou mais lateral, né, e subindo lateralmente, para depois ter 1, 2, 3, 4, 5, 7 semanas aí de alta explosiva. Então, fez a cruz dourada, 6 semanas laterais com alta, né, leve, e depois 7 semanas de alta muito explosiva. É isso que eu espero acontecer nas próximas semanas. Agora falando do Ethereum, né? A nossa decepção aí do ciclo, parece que ele não sobe mais. Mas o Ethereum, se a gente puxar o padrão dele, eu até mandei lá no grupo dos alunos da RCC, né? Isso daqui, ó, atualização sobre o Ethereum padrão do mercado cripto, né? Ele está fazendo esse gráfico aqui. O Ethereum também, assim como o Bitcoin, está em fase de acumulação. E o ideal seria ver ele buscar as médias móveis verdes e amarelas, né? Que está aqui em cima. E voltar para a região dos 2.400 dólares. Esse é um padrão aqui do Ethereum que costuma antecipar também uma alta mais explosiva. Essa alta traria o preço do Ethereum ali para 2.400 dólares, mais ou menos. E claro, esse movimento ainda depende da direção que o Bitcoin vai tomar. Ele segue como uma bússola do mercado. Puxando aqui o padrão de longo prazo do Ethereum, é mais ou menos isso que eu mencionei, né? Aqui, essa região que é a região das médias, atrai como um imã aí o preço do Ethereum. Então pode ser que nas próximas semanas o Ethereum saia dos 1.800 rapidamente para 2.400 dólares, né? E quem sabe, se a gente tiver um ótimo cenário para Ethereum, que por enquanto ainda está bem fraco, ele já buscaria o último topo ali mais ou menos em 3.700 dólares, pegando aqui os últimos topos, né, como linha base. Então ele tocou no fundo dessa linha de longo prazo, ele tende a buscar o topo dessa linha de longo prazo. Já as altcoins, por enquanto, elas estão esperando para ver o que vai acontecer com o Bitcoin e o que ele vai fazer. Então as altcoins estão aqui, de olho lá no Forrest Gump, esperando para ver para que lado que ele vai. E o mercado de altcoins, ele está num cenário ainda um pouco delicado, porque no médio prazo, o mercado de altcoins ainda segue em plena tendência de baixa, ou seja, tem altas temporárias para depois ter recuos e continuar caindo e fazer fundos mais baixos, né? Só que, no curto prazo, nós podemos ver que ela já está em um padrão de alta, fazendo topos e fundos cada vez mais altos do que os anteriores. Isso é um padrão de alta, é normal dentro de um padrão de alta ter correções e períodos de lateralidade para o preço continuar subindo. Agora ele já está no fundo deste canal de alta, né? O ideal seria que o mercado de altcoins fique ali mais ou menos, na maior correção possível, poderia vir aqui para 750 bi em valor de mercado para depois continuar subindo. Então não se assustem, para aqueles que estão com altcoins, essa é uma correção por enquanto saudável. E ela ainda pode evoluir para uma correção maior que continuaria saudável e ainda não seria um retorno para uma tendência de baixa. Mas fiquem muito atentos porque a gente ainda não está no melhor cenário possível de alta das altcoins. Então como se posicionar agora nesse cenário, né? Pegando aqui a carteira RCC, que está ali com mais ou menos 319 mil reais, né? Neste momento, está praticamente no recorde histórico dela, né? E agora, né? Um ótimo momento, né? Onde eu consegui mais caixa, finalmente, né? Aumentei para quase 20% o caixa aqui da carteira e eu vou ver se eu utilizo esse caixa agora ou não. Tudo depende se a gente tiver mais correções. Aí eu utilizarei o caixa. Se não, eu vou só deixar esse dinheiro alocado e vou aguardar por mais tempo no mercado como investidor paciente. E eu vou fazer isso simplesmente porque já estou posicionado, né, em Bitcoin, já estou posicionado em algumas altcoins nessa carteira também. Então, basicamente agora é esperar. Agora, pensando nos cenários, né, quais seriam os possíveis cenários das próximas semanas, né,
depois da reunião do Fed. O primeiro cenário pessimista, né, o Bitcoin perde nos próximos dias os 87 mil dólares e assim as altcoins derretem temporariamente. Perdendo 87 mil, o Bitcoin poderia sim voltar para 78 mil dólares tranquilamente. Esse é um cenário pessimista onde a guerra das tarifas ela continua muito forte, o Fed ele segura os juros altos por mais tempo sem expectativa nenhuma de corte e a inflação ela dispara nos próximos meses. Mas já vimos, né, que temos indícios de que a inflação ela vai diminuir justamente porque o dólar está desvalorizando e o petróleo também. Ou seja, eu acho muito difícil esse cenário aqui se concluir. E se o Bitcoin cair para 87, seria só uma manipulação do institucional, né? Uma queda muito rápida para depois ele ter um retorno em V. Não seria uma queda para ele voltar a cair e entregar quedas maiores. Cenário realista, né? Aquele que eu mais gosto de trabalhar. Bitcoin ele pode corrigir até 92 mil dólares para buscar os 100 mil depois nos próximos dias. Então este é o cenário mais realista, porque olha só, o Bitcoin ele tem esse gap aqui ó, entre 91.900 e mais ou menos 92 mil dólares. Então é muito plausível o Bitcoin fechar esse gap para depois buscar esse gap aqui em cima dos 97 mil. Então ele tem tanto um gap aqui embaixo quanto um gap ali em cima. O ideal é ele fazer este movimento, primeiro cair para depois subir. Se ele sobe primeiro para depois cair, aí levaria mais tempo para a gente ter uma alta de fato vertical e mais explosiva. Então por isso que eu falei, é melhor ele cair primeiro para depois subir. Segundo ponto, guerra de tarifas esfria. O Trump para de anunciar novas tarifas. Hoje ele anunciou essa outra, né, de 100% sobre filmes. Mas o ideal é que essa guerra pare e ela esfrie e a gente tenha alguma negociação. 3. Fed realiza 2 cortes de juros. Ou em junho ou em julho, o primeiro corte, né? E depois pode ser mais ao final do ano. Se aquela narrativa se concretizar de cortes maiores, né? De 100 pontos bases, aí a gente teria um cenário mais bullish ainda. E número 4, inflação se mantém estável. Isso daqui é muito importante e tudo indica que a gente vai caminhar para este cenário justamente porque petróleo desvalorizou, dólar também. Agora o cenário otimista, Bitcoin já supera 100 mil dólares depois de quarta-feira, depois da reunião do Fed, né? Logo em seguida. Número 2, Trump entra em acordo com a China, que ainda está sendo um grande problema, né, das tarifas, e o Trump deu algumas sinalizações de que ele quer fazer um acordo com a China. Fed realiza de 2 a 3 cortes de juros, né, totalizando aí 100 pontos bases de corte, aí esse seria um cenário muito bullish, e a inflação ela fica controlada e ela diminui ao longo dos meses. Existe uma chance disso daqui acontecer. Antes a chance era mais baixa e agora a chance aumentou. Mas ainda assim eu sigo no cenário realista sempre, né? Eu sempre vou seguir neste cenário porque é o mais provável de acontecer. Mas entre o otimista e o otimista está mais provável do que o pessimista agora. Conclusão. Ainda continue tendo caixa, aproveite para comprar Bitcoin entre 89 mil e 92 mil usando o DCA. Forme caixa para futuras oportunidades, é isso que eu estou fazendo agora. E aproveite a janela de alta. Use essa janela de alta para se expor em ativos de maior risco para aumentar os seus bitcoins através das altcoins. Isso daqui é para quem tem mais tempo e entende de gerenciamento de risco. Aí você pode se expor a altcoins. 3. Mantenha a calma e o pessimismo realista. Evite o medo. Correções são oportunidades, principalmente quando o RSI de 4 horas fica sobrevendido. Então nessa semana a gente pode ter oportunidade de entrada, tanto em Bitcoin quanto em altcoins. E para aqueles que já estão posicionados como eu apenas aguardaria o desenrolar da semana e não faria nada no meu capital. Mas já aproveita e deixa aí nos comentários quantos cortes o Fed ele vai fazer este ano. Você acredita nessa narrativa de 100 points bases, né, de corte esse ano? Ou a gente vai ter apenas 2 cortes, né, de 0,25%? Comenta aí que eu quero saber. No mais, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, ativa os sininhos. Eu recomendo que você assista esse vídeo aqui do lado. Não me despeço e te espero lá. Falou!